Estimados convidados, caros amigos, camaradas, apresentamos hoje os candidatos à presidência da Câmara e da Assembleia Municipal de Setúbal. As candidaturas de Maria das Dores Meira e de Palma Rodrigues dão expressão e rosto a um projeto coletivo que, com a participação, o trabalho e a contribuição de muitos outros eleitos, trabalhadores da autarquia, ativistas associativos, população em geral, inscreve como objetivo o de prosseguir uma gestão ditada pelos valores de Abril, centrada no bem-estar de quem aqui vive e trabalha. A CDU não precisa de fazer prova do que tem representado na gestão das autarquias. Aqui em Setúbal, bem se sabe isso por experiência própria, uma experiência reforçada por aquele período de má memória em que o PS desgovernou este município e o levou à beira da falência e que os setubalenses não querem ver de volta. Aqui se valoriza e reconhece um trabalho e uma obra que mostrou o valor superior da gestão pública, que testemunhou que os padrões da qualidade do serviço público são não só possíveis, como um imperativo para melhor servir as populações. Um trabalho e uma obra que assinalam de forma distintiva a atenção que o nosso projeto dá aos trabalhadores da autarquia, a valorização que lhes atribuímos, uma atenção tão mais importante quando são alvo de uma ofensiva sem precedentes contra os seus direitos. Nunca umas eleições autárquicas estiveram tão ligadas às questões mais gerais do país. Nem nunca, como agora, a defesa do poder local democrático, esse poder local que neste concelho e neste distrito bem se sabe o que representou de progresso e desenvolvimento local, esteve tão ligado à luta mais geral contra a política de direita, o pacto de agressão, em que esta política atualmente se suporta, e à concretização de uma política alternativa. A ofensiva contra o poder local é parte integrante do processo de exploração, de empobrecimento, limitação democrática, saque fiscal, restrições de políticas públicas que o governo tem em curso. Uma ofensiva que não é em abstrato contra o poder local ou contra os eleitos, mas sim uma ofensiva contra as populações, os seus direitos e as suas condições de vida. Assim é em todas as expressões. Exploração e empobrecimento nas políticas nacionais de roubo dos salários, no assalto a rendimentos dos trabalhadores e dos reformados, de liquidação de pequenas e médias empresas. Mas também os mesmos objetivos de exploração e consequente empobrecimento no plano local, com a insuportável asfixia financeira das autarquias, com os cortes no investimento público, com a desvalorização das carreiras, remunerações e outros direitos dos trabalhadores das autarquias. Mas também menos democracia presente na amputação da autonomia do poder local, na liquidação de mais de 1000 freguesias, com a redução de mais de 20.000 eleitos. Saque fiscal com os aumentos do IVA, as reavaliações do IMI, as sobretaxas do IRS e o seu rescalonamento. Mas também o mesmo assalto fiscal pela procura da imposição de um modelo tarifário para a água e saneamento que constituirá um verdadeiro assalto aos rendimentos pela imposição de um regime de finanças pensado para arrastar as autarquias para um financiamento baseado na fiscalidade local. Redução de políticas públicas tão dramaticamente sentidas por milhões de portugueses, pela restrição do acesso a cuidados de saúde, pela limitação ao acesso a uma educação gratuita e de qualidade, pela negação do direito ao serviço público de correio ou de transportes. Mas também, no plano local, o mesmo ataque a políticas públicas com o espartilho imposto às autarquias, por absurdas restrições orçamentais, pela imposição da lei dos compromissos, pela estratégia de favorecimento das privatizações, a começar pela água. Uma ofensiva que vem conduzindo à degradação do serviço público e à privação das populações da resposta das autarquias às suas necessidades. Uma ofensiva que se traduz numa palavra: retrocesso. Retrocesso social, económico, cultural. Retrocesso que se amplia todos os dias. Não é possível afirmar-se, com honestidade,
qualquer atitude de defesa do poder local sem escrever como objetivo a rejeição do pacto de agressão, a derrota do governo e da política direita. A verdade é esta. A ofensiva contra o poder local, que agora conhece nova intensidade, é filha da política direita, da responsabilidade não só do atual governo e da atual maioria, mas também do PS. Olhe-se para onde se olhar, para o tempo presente ou para o passado recente, e é isso que os factos testemunham. A redução significativa de autarquias, a alteração à lei das finanças locais, a lei dos compromissos, a destruição do emprego público, a privatização da água ou o roubo do direito à saúde e à educação, mas não são de que a concretização do pacto que o PS, PSD e CDS subscreveram com a troika estrangeira. Por mais voltas que dermos, este pacto de agressão tem lá inscrito, não é um problema de uma declaração geral, não é um problema de um documento mais ou menos com boas ou más intenções. É um pacto de agressão que tem objetivos, metas, calendários, vítimas escolhidas, e é por isso que enquanto este pacto não for derrotado, bem pode, designadamente o PS, fazer juras de oposição que não resultarão. E também com inteira verdade se pode dizer que nem teria sido preciso esperar pelo atual governo para conhecer o que pela mão dos governos do PS e de Sócrates era já realizado. Do PEC 1 ao PEC 4 já morava muito do que o pacto de agressão veio consolidar. E é preciso lembrar os cortes de centenas de milhões de euros às autarquias, os mecanismos de controlo e ingerência, as limitações à contratação de trabalhadores, a retirada de direitos dos trabalhadores, as alterações arbitrárias à lei das finanças locais, o impedimento de acesso ao crédito por parte dos municípios. E ainda a extinção de freguesias dava os primeiros passos com relvas e com o PSD, e já António Costa e o PS tinham preparado a liquidação de quase metade das freguesias da cidade de Lisboa. A verdade é que não há nem defesa do poder local, nem crescimento económico e criação de emprego, nem solução para os problemas nacionais, sem rejeitar esse pacto de agressão, sem demitir o governo, realizar eleições, sem derrotar a política de direita. É por essa razão que muitos milhares de portugueses que não compreendem nem aceitam que a direção do PS continua a fingir que quer eleições, a fingir que quer mudar de política e, ao mesmo tempo, vai jurando fidelidade ao memorando com a Troika, vai anunciando que com o PS a contenção orçamental e a austeridade são para valer, são para continuar, vai silenciando qualquer compromisso sobre a reposição dos direitos e dos salários, das reformas e das pensões que, entretanto, foram roubadas, vai afirmando querer fazer das eleições autárquicas a primeira volta das legislativas. E é por isso que cada vez mais portugueses, incluindo milhares de eleitores socialistas, não percebem que o PS, por cálculo político, prefira deixar o governo PSD-CDS prosseguir a sua obra de destruição e a vida de milhões de portugueses. Não percebem que o PS prefira, desprezando as dificuldades e o desespero de milhões de portugueses, pensar mais em poder vir em outubro a cobrar eleitoralmente do que em se opor à luta pela demissão do governo. Quem assim age não merece o voto de todos quantos condenam a atual política e a querem ver derrotada. Todo o esforço que o poder local vem realizando para melhorar as condições de vida das populações tem a contrariá-lo as políticas nacionais deste governo e a aplicação do pacto de agressão. O governo fala de sucesso da sua política, mas em cada sucesso anunciado cai-nos em cima uma nova desgraça. A cada sucesso celebrado corresponde no país a problemas agravados. Há dias anunciavam o alargamento das maturidades da parte da dívida à Troika como uma grande vitória deste governo. Uma vitória de pirro. No dia seguinte ao anúncio, tínhamos o INE a tornar público um novo recorde de desemprego no país. A dimensão desta calamidade tem consequências incalculáveis na vida das populações e no país. O ritmo brutal deste flagelo
está bem patente na comparação entre a taxa de desemprego e previsão da troika estrangeira e nacional para o presente do ano, quando da assinatura do Pacto de Agressão e que era de 13%. Uma taxa que representava já um gravíssimo problema. Hoje as previsões que se anunciam de crescimento do desemprego são de 18,2% para o final do ano. Isto não é vida. Esta situação não pode continuar. Mas não tardaria que viessem a anunciar um novo sucesso. Tratava-se agora de uma nova operação de regresso aos mercados. Tinham vendido 3 mil milhões de euros de dívida pública há 10 anos a um sindicato bancário, ou seja, a um grupo de bancos previamente concertados. Um novo bodo aos senhores do dinheiro, já que a taxa estabelecida foi de 5,7%. Uma bagatela ao pé da taxa diretora que o BCE acaba por baixar para 0,5%, onde a banca se financia. Ou seja, a banca financia-se a 0,5% e impôs aqui no nosso país juros de 5,7%, ficando nós com a responsabilidade de pagar 200 milhões de euros por ano, tendo em conta este empréstimo. O alarido de tanto sucesso, e já se conhecia o resultado da evolução da economia. Um novo e mais grave recuo do PIB, agora de 3,9%. 9 trimestres consecutivos de recessão económica, uma situação nunca antes verificada. Consequências? Milhares e milhares de empresas destruídas. As previsões do Governo já são também, nesta matéria, uma miragem. Entretanto, ouvimos o Ministro das Finanças comentando a evolução da economia com um todo a dizer que o ajustamento de Portugal é muito mais bonito. Esqueceu-se de dizer, e nós admitimos que seja verdade, é bonito para o capital financeiro, para o Diretório de Potências, para as instituições europeias, mas é mau para Portugal, tendo em conta a realidade que estamos a viver. Não há palavras para classificar esta insensibilidade e esta obsessão doentia por uma política de exploração e austeridade sem limites que está a conduzir o país para o abismo. Só a cega obediência aos interesses do grande capital económico e financeiro e ao seu programa de exploração dos povos pode explicar tal avaliação do programa do Pacto de Agressão. Só a defesa cega desses interesses pode explicar que, apesar desta evolução catastrófica, ainda se venha persistir no mesmo caminho, reforçando a receita que está na origem deste contínuo afundamento, com a concretização, se tiverem tempo, nos próximos 2 anos, de um brutal programa de austeridade e concentração de riqueza, envolvendo cortes no valor de 4.700 milhões de euros. Um programa que temos caracterizado como de terrorismo social, porque o é. Porque engloba novos cortes de salários, novos cortes nos rendimentos dos reformados e pensionistas, dezenas de milhares de despedimentos, um novo assalto aos direitos dos trabalhadores, um passo mais na liquidação dos direitos sociais, com novos e arrasadores cortes na saúde, na proteção social e na educação, um ataque aos militares e às forças de segurança. Medidas que se traduzirão em mais recessão, em mais desemprego e que atingirão toda a atividade económica e, inevitavelmente, a vida de milhões de famílias. Foi passando ao lado desta realidade, cada vez mais trágica, que se realizou ontem o Conselho de Estado. Um Conselho de Estado convocado pelo Presidente da República não para discutir os problemas e as angústias que hoje os portugueses enfrentam e sentem, mas apenas novos mecanismos de submissão e dependência que se preparam na União Europeia e com o BCE para perpetuar o rumo de exploração do país e do povo. Um Conselho de Estado não para discutir soluções para um país, abraços com graves problemas, mas a continuação das políticas e das medidas da Troika, mesmo sem a Troika. A continuação do caminho da submissão nacional e da liquidação da soberania com novas tutelas, com outros nomes e outros mecanismos de controlo equivalentes aos que hoje existem e visando os mesmos resultados. Um Presidente e um Conselho
que discutem o pós-verão de 2014, como se estes mais de 12 meses não existissem, num processo de fuga para a frente, sabendo que o país estará pior e pior ficará ainda se este governo sobreviver até lá. Um Presidente da República e um Conselho de Estado longe, distante, do clamor de indignação e da luta, dos dramas, dos silêncios sofridos, dos desempregados, daqueles que foram atirados para a ruína e para a pobreza. Mais do que nunca, aos olhos dos trabalhadores e do povo está clara a opção a fazer. Ou derrotar e demitir este governo, ou aceitar o futuro de pobreza e de miséria a que Passos e Portas querem condenar o país. Mais do que nunca, aos olhos dos trabalhadores e do povo está clara a opção a fazer. Ou aceitar uma política que lhe arruína a vida e hipoteca o futuro do país, ou, pelo contrário, dar força a uma política alternativa, patriótica e de esquerda que promova a produção nacional, valorize os salários e as pensões, defenda os serviços públicos e as funções sociais do Estado, assuma o controle das empresas e setores estratégicos, a começar pelo setor financeiro, e rompa com o rumo de integração capitalista na União Europeia. Os trabalhadores e o povo deste Conselho precisam de mais CDU nos órgãos municipais e nas freguesias. Mais CDU para resolver os problemas locais, para melhor defender o poder local democrático, o que ele representa de conquista de Abril. Mas precisam, sobretudo, de uma CDU com mais força, para defender os seus próprios direitos e para defender também que a esperança se mantenha no coração dos portugueses, que a confiança não nos abandone para acreditar que é possível um mundo melhor. Viva a CDU!